Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos trabalhar a lei penal no tempo, depois vamos evoluir para a lei penal no espaço, que é basicamente a parte introdutória do Código Penal, né? Que é a nossa matéria, que é o nosso estudo, né? Que é o Código Penal. Deixa eu tornar aqui, tá? Então, o tema do nosso estudo de direito penal, da matéria direito penal, né? Do estudo, então, adentrando a lei mais importante do direito penal, que é o Código Penal, tá? Então, vamos começar estudando, trabalhando a lei penal no tempo, tá? Ou seja, vamos trabalhar ali o relógio, né? Qual a lei que eu aplico se alguém cometeu um crime, tá? Quando que o crime acontece, tá? Qual a lei eu aplico, tá? É esse estudo que nós vamos fazer. É importante saber esses cenários, tá? Porque o tempo vai passar, né? As leis vão sendo criadas no decorrer dos anos. Aconteceu uma situação A, uma situação B, criou-se uma nova lei, criou-se uma lei mais gravosa, criou-se uma lei mais benéfica, extinguiu-se um crime, porque não tem mais necessidade de ser tratado como crime aquele fato, e vai acontecendo essas situações. E a gente precisa aplicar, né, ao fato criminoso, ao a pessoa que cometeu um crime. E é isso basicamente que a gente vai estudar, esses fenômenos, tá? Se vier uma lei nova, mais gravosa, eu aplico a quem já está cumprindo pena, a quem já está sendo processado. Se vier uma lei mais benéfica, eu aplico, ela retroage. Se vier uma lei extinguindo o crime, dizendo, ó, esse fato agora não é mais crime, eu aplico, retroage para quem já estava condenado por aquele fato ou quem está sendo processado. Se eu aplico, quem é que aplica? O juiz de conhecimento, o juiz de execução, se a pessoa já está condenada, cumprindo pena. Essas questões, essas respostas que a gente vai ter estudando, né, esse nosso tema, lei penal no tempo, tá? Então, qual é o tempo? Tá? Qual é a lei que eu vou aplicar, tá? Vamos lá então, pessoal. Ó, primeiro a gente tem que ter uma noção de que a gente vai encontrar, principalmente nas provas, né, os quatro cenários. Quando há uma nova lei incriminadora, que eu vou chamar de novatio legis incriminadora, novatio nova, legis lei incriminadora que cria um crime. Então, por isso que a novatio legis incriminadora, ela cria um novo crime, tá? Então, não existiu o crime B. Tá? Nesse momento, né, tempo depois, surge o crime B. Ou seja, é criado o crime B. Tá? Beleza? Antes disso, né, um exemplo aqui: a pessoa, né, praticou lá o fato no dia hoje, terça-feira, um exemplo. Tá? Na quinta-feira surge aquele fato como um crime, né? Então, agora, escrever a letra B no quadro é crime a partir de hoje, tá? Quinta-feira. Quem praticou antes, ó, escreveu ali a letra B no quadro que hoje é crime, quem praticou antes vai ser punido? Não, porque a lei não vai retroagir para, né, prejudicar o réu, tá? Até porque o Código Penal vai dizer que não há crime sem lei anterior, tá? Então só vai ser punido quem cometer isso a partir de agora, daqui, ó, daqui para frente, porque o fato foi criado aqui, ó. Vamos por aí dia 13, tá? Do 13 de março de 2026. Tá? Quem cometeu antes não cometeu nada, não é crime, porque não existia lei anterior. Quem cometer a partir de agora vai ser punido, né, se for o caso, pelo crime B. Tá, pessoal? Então, isso é uma nova lei incriminadora. Por quê? Tá? É uma lei que cria, né? Deixa eu apagar aqui. É uma lei que vai criar um crime novo, que não existia, tá? O cenário 2, o que nós temos, né? Uma novatio legis impégios, ou seja, uma nova lei mais gravosa, mais pesada, tá? Então, já existe, ó, já existe o crime B, tá? Só que agora ele vai se transformar em B+. Ou seja, a pena para o crime B era de 10 anos. Agora ela vai ser de 15 anos. Essa
É uma novatio legis impégios. É uma nova lei mais gravosa, porque ela torna a situação do réu, né, de qualquer pessoa que respondeu um crime, mais gravosa. Então, ela é uma lei penal mais gravosa. Ela é uma nova lei, cria um novo crime? Não. O crime B já existia. Só ele foi agora agravado. A pena foi aumentada. A situação do réu, da pessoa que responder por esse crime, foi piorada. Tá? Esta lei vai retroagir? Não, não vai retroagir. Ela vai se aplicar daqui para frente. Tá? Cenário 3. Cenário 3 e cenário 4 são os cenários benéficos, bons para o réu. O cenário 1 e 2 são os cenários negativos, ruins, gravosos para o réu. Então, né, os cenários 3 e 4, esses cenários são os que serão aplicados ao réu, ao condenado. Por quê? Porque nesse caso a lei vai retroagir. Tá? Então, cenário 3, novatio legis in melio, uma nova lei mais benéfica, uma nova lei boa, ou seja, uma lei que torna a situação do réu, do condenado, mais benéfica, ou seja, ela cria um benefício, ela reduz a pena, ela retira uma qualificadora, tá? Uma circunstância agravante. Então, esta lei se torna mais benéfica. Nesse caso, ela retroage para se aplicar ao réu ou ao condenado. Tá? Um exemplo para vocês aqui, no âmbito da execução da pena. Tá? Antigamente, o preso, se ele cometesse uma falta grave, uma das consequências era perder toda a remissão que ele tinha, os dias remidos. Tá? Então, se o preso tinha aí 300 dias remidos, ou seja, ele trabalhou e ganhou 300 dias, ele abateu 300 dias na sua pena, diminuiu 300 dias da sua pena. Tá? Se ele cometesse uma falta grave, a lei dizia que ele perderia toda a remissão que ele tinha ganhado, todos os dias remidos. Então, ele perdia os 300 dias remidos. Tá? O que acontece, tá? Ali por 2016, 17, 18, uma coisa assim, um pouquinho antes, não me lembro o ano. A, a LEP foi alterada para dizer que a partir daquele momento, né, quem cometesse falta grave, o preso ele ia perder até um terço, ó, até um terço, não mais toda a remissão. Então eles colocaram um limite. Então, hoje o preso ele não perde toda a sua remissão se ele cometer uma falta grave, ele perde até um terço. Essa lei é mais gravosa ou mais benéfica? Ela melhora ou piora a situação do réu, do preso? Ela melhora, porque agora tem um limite, tem um freio, né? Eu vou perder até um terço da minha remissão, mas eu não vou perder toda. Tá? E o que aconteceu? Como essa lei ela é mais benéfica, ela se aplicou de forma retroativa, ela retroagiu para situações anteriores. Então, foram feitos muitos pedidos aqui para devolver os 2 terços daqueles presos que tinham perdido toda a sua remissão. Com base do quê? Com base nessa lei aqui, que era mais benéfica, que era uma lei penal mais benéfica. Sendo uma lei penal mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu ou o condenado, tá? O cenário 4 é o melhor de todos os cenários para quem está sendo processado ou para quem está cumprindo pena. É o chamado abolício criminis, ou seja, a abolição do crime, ou seja, extinção do crime. Aquele fato não mais vai ser considerado como criminoso. Tá? Então é a extinção do crime. É o exemplo, que basicamente a gente sempre dá o exemplo, uh, do crime do ex-antigo crime de adultério, tá? Tínhamos aí lá no artigo 200 e pouquinho, se não me engano, do Código Penal, nós tínhamos o adultério como crime. E eu creio que em 2010 ele foi extinto, né? Ou seja, aconteceu a abolício crimes, ele foi abolido do ordenamento jurídico como crime. Ele não mais é considerado crime, tá? O adultério ele pode ser, né, punido, sancionado na esfera civil, mas não mais na esfera criminal, porque ele não é mais considerado crime. Agora, ele não mais é considerado um fato criminoso, tá? Então, se surge a abolício crimes do adultério, todos que estavam respondendo pelo adultério ou condenados pelo adultério foram beneficiados. Ou seja, né, foi extinto ali o processo, né, ou a condenação em razão da abolício crimes. Beleza? Então,
a lei retroagiu para beneficiar essas pessoas que estavam sendo processadas ou tinham sido condenadas pelo crime de adultério, porque agora ele não é mais considerado crime. Essas pessoas, então, foram, né, soltas aí ou tiveram o processo extinto, né, arquivado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Nesse caso, já adiantando para vocês, fazendo um link lá com a LEP, lá com o artigo 66 da LEP, tá? Se essa pessoa está cumprindo pena, ela foi condenada pelo adultério, está cumprindo pena, vamos supor lá no regime aberto, tá? Quem é que aplica o abolício crimes? Quem é que vai extinguir a pena dessa pessoa? Tá? Vai ser o juiz lá que condenou ele há 10 anos atrás ou o juiz da execução? O juiz da execução da pena que ele está cumprindo. O juiz da execução da pena, conforme o artigo 66 da LEP. Tá, pessoal? Então, muita atenção que eles podem perguntar isso para vocês. Quem aplica o abolício crimes? Ó, se o cara está respondendo o processo, é o juiz do processo de conhecimento. Se o cara está condenado, é o juiz da execução. Simples assim. Tá? Então, esses são os quatro cenários, tá? Dois gravosos, tá? E dois benéficos. Tá? Nesses dois aqui, a lei não vai retroagir, tá? E nesses dois aqui, a lei vai retroagir porque ela vai favorecer o réu, tá? A gente vai aprofundar agora no próximo slide. Ó, princípio da irretroatividade ou princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Pessoal, a gente tem que lembrar que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, vai dizer que a lei penal, ó, não retroagirá. Até aqui nós temos a regra. A lei penal, tá? Foi criada uma nova lei hoje. Essa lei, em regra, ela vai valer daqui para frente. Ela não retroage, ela não volta. Tá? Essa é a regra. Então, por isso que a Constituição diz, ó, a lei penal não retroagirá. Só que existe uma exceção. Ó, o que ela vai dizer? Salvo se for para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroage, tá? Se aplica daqui para frente, salvo se ela for benéfica, se ela for boa para o réu. Quando que ela é boa? Nessas duas situações aqui. Quando é uma lei mais benéfica ou quando é um abolício crimes. Nesses dois casos aqui, ela vai retroagir. Então, a regra da Constituição, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, tá? E o que o Código Penal, no seu artigo 1º, abrindo o Código Penal, vai dizer? Ele vai dizer que não há crime, ó, não há crime sem lei anterior. Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Eu preciso de uma lei para dizer aquilo que é crime no Brasil. Não basta um decreto, não basta uma medida provisória, não. Tem que ser lei em sentido formal, tá? Que passe pelo Congresso Nacional, seja aprovada, para que então crie lei. O único caminho para se criar uma lei no Brasil, um crime no Brasil é através de lei. Por isso que o Código Penal vai dizer, ó, não há crime sem lei. Princípio da legalidade. Lei anterior. Então não basta uma lei, eu preciso que essa lei seja anterior ao fato. Então, para que eu responda pelo crime B, o crime B tem que ter acontecido, tem que já ter uma lei dizendo que se eu cometer o fato B, eu vou ser punido pelo crime B. O crime B é crime no Brasil. Tem que existir uma lei dizendo para que eu possa ser punido. Tá? Se não existe lei dizendo que cometer o fato B é crime, eu não vou responder. Tá? Ah, veio uma lei dizendo que agora o fato B é crime. Bom, então ela se aplica daqui para frente, porque ela não vai retroagir. Tá? Ela só retroage para beneficiar. Nesse caso, como ela não é uma lei benéfica, ela não retroage. Tá? Por quê? Porque o Código Penal diz que não há lei sem crime, sem lei, não há crime sem lei anterior. Tá? Se naquele momento que eu pratiquei um fato, seja qualquer for da vida, não existia lei dizendo que aquele fato é criminoso, eu não vou nunca responder por crime. Ah, mas agora é crime. Bom, pouco interessa. Quando eu cometi, não tinha lei. Tá? Então, por isso que não há crime sem lei anterior. Ó, lei, princípio da legalidade, anterior, princípio da anterioridade. Tá? Então, não há crime sem lei anterior que eu defina. E também não há pena sem prévia comunicação legal. Então, por isso que o crime vai estar lá, matar alguém, artigo 121, tá? Esse é o crime.
Então, se eu matar alguém, eu vou responder por crime. Por quê? Porque existe uma lei dizendo, chamada Código Penal, que matar alguém é crime, artigo 121. Tá? E a pena? Tá lá. Homicídio simples, 6 a 20. Tá? Homicídio qualificado, 12 a 30. Feminicídio, 20 a 40. A maior pena do nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, não há pena, não há crime, nem pena, sem lei anterior. Tranquilo? Se não existe a lei dizendo que aquele fato é crime, trazendo a sua pena, não tem como eu ser punido ou apenado pelo fato, porque não há lei anterior dizendo que aquilo é crime e que a pena é tal. Tranquilo? Próximo ponto aqui, tá? Novácios legis incriminadora. Nova lei incriminadora. Lembra do cenário 1, que é ruim, gravoso para o réu? Olha só, a nova lei incriminadora, aquela lei que cria um crime, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um crime. Tá? Lembre-se, o fato de eu pegar esse celular e jogar na parede, tá? Ele não é crime. Então eu posso pegar o celular e jogar na parede, sem problema. Não vou responder por crime. A partir de hoje, surge uma lei dizendo que pegar o celular e jogar na parede é crime. Então, essa lei é uma lei boa ou ruim? É uma lei gravosa, ruim, porque é uma novácio legis incriminadora. É uma lei que cria um crime. Jogar o celular na parede, a partir de hoje, é crime. Tá? Beleza? Então, trouxe um exemplo para vocês aqui. A Lei Maria da Penha. Antes de 2006, não existia a Lei Maria da Penha. Então, ninguém era sancionado no campo da Lei Maria da Penha, com a incidência da Lei Maria da Penha, das regras protetivas, tá? Relacionada à violência doméstica e familiar. Por quê? Que ninguém. Existia violência doméstica familiar naquela antes de 2006? Muito. Sempre existiu, infelizmente. Tá? Mas os homens que batiam, né, violentavam, praticavam vários tipos de violência contra a mulher antes de 2006, respondiam criminalmente, mas não no âmbito de incidência da Lei Maria da Penha. A partir de 2006 surge a Lei Maria da Penha. E agora, né, o homem responde, né, se dentro daquele contexto, dentro da incidência do campo da Lei Maria da Penha. Tá? Então, a Lei Maria da Penha surge nesse contexto de uma nova lei ali, incriminadora, no caso que existe um crime apenas, né? É quando ela surgiu, ela não tinha crime nenhum. Mas após isso, inclui-se, anos depois, o artigo 24A, que trata sobre o descumprimento da medida protetiva, e que, então, é uma novácio legis incriminadora, uma nova lei criando um crime. Tá? Beleza? Próximo cenário ruim, gravoso para o réu, é a novácio legis impédios, aquela lei que torna a situação, a pena ou a situação do réu mais gravosa. Tá? Agora, no âmbito da execução penal, pessoal, teve várias alterações, né, onde as frações ali de cumprimento de pena para progressão de regime, para o direito ao benefício do semiaberto, da saída temporária, foram pioradas. Essas são leis penais gravosas. Ou seja, novatio legis impédios. Tá? Uma lei mais gravosa. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas os exemplos mais atuais são esses. Né? Hoje, quem comete um crime ali com resultado de morte não tem direito a livramento condicional. Hoje, para a progressão de regime, é necessário passar todo mundo pelo exame criminológico. Tá? Então, essas leis, elas pioraram a situação do réu ou do condenado. Tá? Hoje, a maioria dos presos tem que passar ali pela identificação do perfil genético, o DNA. Hoje, a maioria dos presos não tem direito à saída temporária, em caso muito específico, tem direito à saída temporária. Então, se restringiu muito o direito à saída temporária. Estas leis que fizeram essas alterações são leis mais gravosas, leis piores. Nesse caso, elas se aplicam daqui para frente, elas não retroagem, elas não voltam. Por quê? Porque a Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesses casos 1 e 2 são novos crimes, leis que criam crimes, ou lei que agrava, dificulta, piora a situação do réu. Então, como são leis piores, elas não retroagem de forma alguma. Se aplicam daqui para frente. Beleza, pessoal? Tranquilo? No próximo bloco, eu retorno trabalhando, então, os outros dois cenários, que é a novatio legis impédios, a nova lei que torna a situação do réu ou do condenado melhor, né, mais branda,
ou a abolício crimes, o abolício crimes, que revoga um crime, tá? Beleza? Então, finalizamos o bloco aqui e retornamos no próximo bloco trabalhando esses pontos aí. Forte abraço e bons estudos.